Bom dia para todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento ao casal Sampaio Ferraz, queridíssimo, que mais uma vez proporciona esse encontro de amizade, de carinho e de afeto, onde ministros, professores, alunos se igualam pela discussão do saber em prol de uma sociedade melhor. É uma grande alegria estar aqui com vocês e num momento que nós queremos alternativas para um país melhor. Eu vou dirigir as minhas observações aos expositores que me antecederam, porque nos discursos apresentados, algumas ideias ficaram subjacentes, mas não foram tocadas. E eu sou profundamente polêmica, eu gosto de bater num ponto de vista bem diverso para que a gente tenha um diálogo frutífero. Então, nós passamos praticamente na exposição desde ontem a várias concepções de verdade e o nosso tema é sobre os aspectos jurídicos. Então, nós já tivemos abordagens sobre o direito à verdade ou direito de saber como direito coletivo, como modalidade de ressarcimento, como cessação da violação do direito à integridade física e psíquica, como prevenção, como memória, como obrigação de meio e não de resultado, como compreensivo do direito à justiça e, enfim, como um direito de luto. Mas o que é que está no outro lado dessa questão e que tem desafiado o judiciário brasileiro, as cortes internacionais, é exatamente a ideia de esquecimento. Existe um direito de esquecimento. Este direito de esquecimento é um direito conservador e a noção de esquecimento é a noção-chave para a historiografia moderna. Nós sabemos que o ser humano precisa se livrar de partes da sua consciência histórica e memória, não só para esquecer a dor, mas para sobreviver. Então, o esquecimento é uma necessidade, mas não é uma obrigação. Por outro lado, dentro dos Estados democráticos, a questão que surge é como resolver juridicamente os problemas que envolvem esta noção de esquecimento e demais questões dos direitos coletivos e individuais. Então, eu vou aqui lembrar do enunciado 531 do Conselho Federal de Justiça, que diz o seguinte: a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Recentemente, o nosso ex-aluno, brilhante ex-aluno, especialista em matéria de internet, Ronaldo Lemos, escreveu no jornal: direito de ser esquecido é mais veneno que remédio. E não é o primeiro artigo nesse sentido. Mas será que é mesmo? As dificuldades de implementação de um direito nos permite dizer que não devemos trabalhar com ele? O caso clássico que deu origem a esta questão é o caso alemão chamado Lebas, conhecido por todos, nos quais foram julgados 3 jovens, não é, que acabaram, ao furtar armas de uma unidade, eles assassinaram oficiais militares. Um desses jovens, que não foi responsável por atos materiais, recebeu uma pena menor e viria a ser solto. Porém, uma TV alemã resolveu documentar o caso e focando no aspecto de amizade com base na relação sexual entre os 3, porque eles eram 3 homossexuais. Este caso, então, foi julgado e acabou sendo reconhecido de que não deveria ser feito o documentário. E, no recurso constitucional, eles entenderam que havia violação à dignidade da pessoa humana, embora nas instâncias inferiores eles tivessem perdido, porque a Corte Constitucional deferiu a medida, proibindo a divulgação do filme até o julgamento do processo principal, pois, ao contrário de uma interpretação literal da lei, dever-se-ia respeitar o direito à imagem
não apenas ao que tange a exposição da imagem, mas também aquilo que seria representado pelos autores, ou seja, um direito da personalidade, não é? Que deveria permitir a reintegração do indivíduo na sociedade. Portanto, esse direito deveria sofrer alguma limitação, porque senão haveria violação da ressocialização. O tribunal quis aqui, então, harmonizar os direitos em conflito, porque nós percebemos que, além disso, havia a construção de um novo eu deste jovem que havia praticado o homicídio e aquele roubo naquela unidade. Ele não era mais o mesmo jovem depois de anos de prisão, e a ele se negaria o direito de se reintegrar à sociedade. Parece, então, que este caso da Corte Europeia acabou estimulando outros casos, como no Brasil foi o caso da Candelária. E este julgamento também entendeu-se que a historicidade é patrimônio imaterial do povo. Ao exibir nomes e imagem dos indivíduos que praticaram crimes em épocas passadas, viola a dignidade humana dessas pessoas, que possuem um direito ao esquecimento para poderem se reintegrar na sociedade. Assim, então, a imagem dos envolvidos, não é, também é um bem maior a ser considerado frente a este direito de informação. O Supremo Tribunal Federal também evidenciou a adoção desse princípio como forma sempre de proteção à dignidade humana sobre o direito de informação. O caso aí da Cury, não vou mencionar, porque ele está agora breve para ser julgado, o ministro Toffoli anda dando declarações que vai colocar em pauta, então merece aguardar para vermos como vai haver esse posicionamento, embora esse direito seja reivindicado pelos familiares e não pela vítima. Muito bem. O que este direito ao esquecimento acaba ocasionando dentro da nossa ordem jurídica, independente das posições políticas ou não sobre ele? O fato é que ele vai aparecer no judiciário, os juízes, os promotores, os advogados, nós vamos ter que nos manifestar sobre isso. E este direito, então, acaba não tendo uma precisão legal, nem os requisitos, conforme nós vemos, possa se atingir terceiros ligados àquela relação. Quem é que tem direito à verdade, em primeiro lugar? É a vítima? São os agentes do Estado? É o povo? E terceiro vinculado na relação. Pode ser atingido por essas consequências? A Corte Europeia entendeu que sim. Num caso de um político e sua amante, sendo ela privada, não ocupando cargo público, não há como prestigiar o direito à verdade sem que as consequências se atinjam uma pessoa privada. Então, nós temos alguns casos para termos base. Então, um outro caso é do direito italiano, este também foi interessante, um político ligado a um processo de corrupção foi preso, porém foi absolvido. Ocorre que o jornal digitalizou todas as suas bases na internet e, quando se fazia a busca desse nome, só aparecia a corrupção e a condenação. Ele também foi ao judiciário italiano para pleitear a modificação da indexação, porque não se dava a dinâmica histórica dos fatos, levando à sua absolvição. Então, nós vemos que, por mais que se pensa em valores de quem tem direito à verdade, ao direito ao esquecimento, ao direito ao reconhecimento ou à indenização, nós vamos esbarrar em direitos individuais que forçam o judiciário a se manifestar. Este caso também é típico, que é o direito ao segredo da desonra, e ele ocorreu em 1958.
interessante, porque aqui, vinculado, no nosso caso, os delegados estão muito vinculados como agente da corrupção, agente da força bruta ou do abuso do direito. Mas olha que caso interessante. O delegado-chefe da cidade de Roma, corresponsável pelas tragédias de uma localidade em Roma, foi obrigado a indicar os nomes dos judeus que seriam deportados. 150 judeus foram deportados. Todos eles faleceram na viagem. Bom, isso foi noticiado e sempre aparecia o nome dele pela formulação da lista dos 150 judeus. Mas ele foi ao judiciário, pleiteando a verdade dos fatos. Ele diz, eu nunca indiquei 150 judeus. Eu indiquei apenas 50 judeus. Portanto, eu não posso ser responsável pela morte de todos que vocês estão publicando. Judiciário reconheceu a retificação porque entendeu que o segredo da desonra geraria, se não fosse concedido a ele, geraria uma verdade agravada. Muito bem, eu fiz apenas uma pincelada para devolver a vocês a pergunta, que tiveram um discurso muito bom, muito detalhado, sobre a Comissão da Verdade, sobre a importância da apuração, sobre a importância das vítimas. Mas, no campo jurídico, nós vamos ter que trabalhar com essas questões, todos nós que somos profissionais. O que vamos fazer com o direito ao esquecimento? Muito obrigada.